Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula, né, dentro da disciplina de orçamento empresarial, como fazer orçamento de vendas e receitas, né? Vou recapitular rapidamente aqui as últimas aulas. Nas duas últimas aulas a gente viu, né, como fazer o orçamento de investimentos, né? A gente está partindo de um exemplo de uma empresa de pet, né? O exemplo que a gente usou na sala de aula. Então, aqui nessa planilha, né, a gente viu os investimentos necessários, né, para abrir um negócio. A gente listou todos os equipamentos, máquinas, né, utensílios, instalações que precisam para iniciar um negócio. Na aula passada, a gente viu a planilha de financiamentos, né, que é exatamente, né, com quais recursos a gente vai financiar aqueles investimentos. Então, a gente conversou um pouco sobre, né, capital próprio, capital de terceiro, qual é a alíquota de cada um, né, como é que a gente vai financiar isso num banco, né? A gente discriminou aqui valor de amortização, de juros, valor de prestação e qual vai ser, né, o total de amortização e juros da empresa, né, o orçamento dessa empresa. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre vendas e receitas, né? O orçamento, né, total, né, orçamento empresarial, ele é composto, né, pelos modos de investimento, financiamento, vendas, receitas, custos, despesas, DRE, balanço e fluxo de caixa, né? São ao todo 9 módulos, nós estamos no terceiro módulo. Hoje a gente vai ver o terceiro e o quarto juntos, né? Que é o módulo de vendas e o módulo de receitas. É, Bom, eu quero passar um pequeno conceito aqui, né? Para a gente iniciar de orçamento de vendas. Né? Vou botar um slide aí, orçamento de vendas, né? Refere-se à previsão de vendas para o período orçamentário, né? É responsável por estimar a quantidade, preços e condições da venda. Eu costumo falar o seguinte, né? O orçamento de vendas é o cardápio da empresa, né? São os itens que você vai vender. Isso inclui, mesmo que a empresa seja, mesmo que a empresa seja ou de produto, ou de serviço, né? Ou indústria, independente do que a empresa venda, né? Na planilha de orçamento de vendas, a gente vai colocar todos os itens, né? Então, se você faz uma consultoria, na planilha de vendas vai estar lá a hora de consultoria. Se você vende uma mercadoria, de um varejo, por exemplo, vai estar o nome dos produtos que você vende. Se você está abrindo um restaurante, né, o seu orçamento de vendas vai ser o cardápio do restaurante, né? Ou seja, é como se a gente pudesse colocar, né, uma tabela de preço dos itens que você vai vender. Então, esse é o objetivo do orçamento de vendas, né? Então, nós vamos construir juntos aqui, ó. Vou abrir uma terceira planilha aqui, né? Vou chamar ela de vendas. Vou copiar o cabeçalho, né? Para quem não lembra aí, né? Botei o nome da empresa carinhosamente, Companhia Vasco da Gama Rebaixado. Eu sou Vasco e o Vasco caiu de novo esse ano. Então aqui nós vamos colocar, né, módulo de vendas. Bom, e aí a pergunta que fica, né, no financiamento, se a gente fez a pergunta, né, com quais recursos a gente vai financiar, a pergunta que fica na planilha de vendas, né, na verdade, é quais. Vou copiar aqui. Aqui vai ser, né, quais produtos ou serviços a empresa vai oferecer. Essa aqui é a pergunta clássica, né, da planilha de vendas. E como a nossa empresa é uma empresa de pet, a gente precisa listar aqui, né, itens de venda. Então eu vou colocar aqui, ó, banho, né, banho de animal, banho de pets, tosa de pets. Aí aqui vou colocar, né, ação, né, aperitivos, acessórios, né, coleira, é, mais o que a gente vai vender? Deixa eu lembrar aqui. Bancada, tal, balcão de madeira.
Bom, então a gente vai vender banho, tosa, ração, aperitivo, acessório, remédios, roupas, né, para animais. Bom, basicamente isso, né? Não vamos colocar muito também não, para não confundir. Então a ideia é o seguinte, bom, se o módulo de vendas, né, tem que ser a minha tabela de preço, né, tem que ser o meu cardápio, vamos dizer assim. Então para cada item, né, voltando lá no conceito do slide, né, é responsável por estimar quantidades, preços e condições. Então cada item desse aqui, a gente vai precisar, né, estimar mês a mês no período orçamentário, né? Primeiro, qual é a quantidade que eu vou vender? Segundo, qual é o preço unitário que eu vou vender, né, em reais? E último aqui, qual é o valor total de vendas? Então, como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu abrir um espaço aqui. Então, para cada item de venda, vou recuar aqui. Eu vou ter uma quantidade vendida, um preço unitário e um valor total. Então, a gente tem adotado, né? Quando a fórmula quando a célula é uma fórmula, a gente pinta de azul. Quando ela é um parâmetro, a gente pinta de amarelo. Então, quantidade de preço unitário é um parâmetro, vou deixar de amarelo. E o valor total do que eu vender vai ser exatamente a quantidade vezes o preço unitário. Esse aqui eu vou deixar, vou copiar um modelo aqui, vou deixar ela de azul, porque ela é uma fórmula. E aqui vai ser mais ou menos o seguinte, né? Talvez a maior dificuldade de fazer um orçamento de vendas é você acertar, né, a quantidade prevista de itens, né? Então é como se para cada um desses itens aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, para banho de pets vai ter uma quantidade, né? Aí vou fazer de novo aqui, ó, ação. Aí, claro, né, eu não vou abrir aqui, mas eu precisaria abrir cada produto, né? Ah, vou comprar, sei lá, 20 tipos de ração. O ideal é que a gente coloque cada tipo de ração aqui, né? Não é o caso, eu estou fazendo essa planilha só como exemplo. Então, eu vou colocar para cada item que eu vou vender, eu tenho que falar, né, a quantidade, preço unitário e o valor total de vendas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Suponha que estou montando um orçamento para 2022. Vou estimar aí que que a minha loja, né, de empresa de pet agropecuária vai dar, por exemplo, sei lá, 60 banhos por mês, a um valor de R$ 45 cada banho. Eu estou dando um exemplo aqui, não tenho muita ideia de se é mais ou menos esse o preço, né? Então, a ideia é que para cada mês do orçamento, eu vou projetar uma quantidade vendida, né, e um preço unitário, né? Lembrando que eu coloquei fixo, mas não deveria ser, né? Deve ter alguma sazonalidade, né? À medida que a minha empresa vai crescendo, a tendência é que venda mais. Enfim, eu estou colocando isso aqui só para exemplificar mesmo, né? Então, banho eu vou dar 60, tosa eu vou dar um pouco menos, vamos botar 40, sei lá, R$ 35. Também não sei se tosa é mais barato ou mais caro que banho, mas a ideia aqui é só passar como construir a planilha, né? Ração, o ideal aqui é eu abrir cada tipo de ração, né? Ração, cada marca, cada quilo, né? Se eu for vender a granel, né? Quanto eu vou vender cada grama, né? Qual vai ser o preço a granel? Então aqui eu vou especificar uma ração aqui, sei lá, uma ração pedigree, sei lá, um pacote de 1 quilo. Então perceba que aqui cada ração eu teria que abrir um grupo desse aqui, né? Vamos supor que eu vou vender, sei lá, 15 quilos a R$ 39,90. Sei mais ou menos quanto custa. Aqui é só para a gente ter uma ideia mesmo. Posso fazer isso com todos os itens, né? Não vou ficar fazendo item a item, até porque eu não sei. Né? Para o trabalho, né, dos alunos aí, a gente vai
como é que vocês vão, Davi, como é que eu vou balizar o preço unitário, né, dos itens que eu for vender? Bom, se o seu trabalho fosse de uma empresa de pet, você ia pesquisar algum pet aí na sua cidade, né, perto da sua casa. Quanto que um pet cobra normalmente de banho ou de tosa? Quanto que custa um pacote de ração? É isso que esses itens a gente pode, de repente, pesquisar na internet. Isso para você ter uma ideia. O que você não vai conseguir ter uma ideia é qual a quantidade, né? Principalmente se você está montando uma empresa nova, né? A gente está fazendo um módulo de venda de uma empresa que não existe. Então, esses valores de quantidade vão ser realmente estimados, e aí, né, quando a gente for finalizar o orçamento, a gente vai trabalhar com cenários de orçamento, né? Cenários otimistas de venda, cenário pessimista. E aí, para cada tipo de cenário, a gente vai alterar esse parâmetro aqui de quantidade. Bom, a ideia da planilha do modo de vendas é exatamente essa, né? É uma planilha bem simples. Importante aqui no final, né? Assim como a gente fez, né, com financiamento e com investimento, a gente tem um totalizador aqui. Eu vou colocar aqui, ó, valor total vendas, né? Que vai ser exatamente quanto que a minha empresa vai vender por mês, contando todos os seus produtos e serviços. Tem um exemplo aqui, bem simples, né? Por que é importante totalizar? Porque essa totalização de vendas é que vai gerar a demanda, né, para a minha receita, né? Ou seja, isso aqui é a quantidade completa do que eu vendi, que eu espero vender, né? Que eu projeto vender. E aí eu já quero partir para a próxima planilha, né? Planilha de receitas, né? Vou passar o slide para a gente só ver o conceito, né? Então, se a planilha de vendas, né, ela me traz as quantidades, preço e condição da venda, a planilha, de receitas, né? Eu coloquei o slide aí, o conceito, né? São os recursos provenientes das vendas dos produtos e serviços, né? Na lógica orçamentária, vendas geram receitas. Então, eu vou criar, né, uma nova aba aqui, uma nova planilha. Vou chamar essa planilha de receitas. Vou utilizar, né, a mesma lógica aqui, né, o mesmo cabeçalho, mesmo período, né? Então aqui a gente tem a mesma periodicidade que é mensal, com a mesma abertura, né, de janeiro de 2022 até dezembro de 2025. Só que agora, bom, qual é a diferença do módulo de vendas para o módulo de receitas? No módulo de vendas, a gente está preocupado em responder, né, quais produtos ou serviços a empresa vai oferecer. No módulo de receitas, a gente vai perguntar, né, qual o faturamento, vou copiar aqui. Então vai ser qual o faturamento e obrigações com impostos vão ser gerados. Ou seja, se no módulo de vendas, né, vou trocar aqui, se um módulo de vendas interessou para a gente conhecer, né, quais produtos a gente vai vender e qual a quantidade, qual o valor unitário de cada um, no módulo de receitas vai interessar para a gente saber só qual é o faturamento. Por quê? Porque a maioria das pequenas empresas, né, empresas do Simples, por exemplo, nacional, até mesmo são tributadas, né, prioritariamente sobre faturamento. Então, é quase que o módulo de receitas ele se preocupa em como calcular os impostos que eu devo pagar sobre o meu faturamento. Então, aqui, né, como o totalizador da planilha de vendas está aqui, eu vou partir dele na planilha de receitas. Então, vamos colocar aqui, ó, valor. Vamos colocar aqui valor do faturamento bruto, né? Ou seja, aqui em janeiro, por exemplo, o valor do faturamento bruto vai ser igual ao valor total de vendas. Ou seja, eu vou linkar, por isso essa célula aqui também vai ser azul.
ou seja, o valor do faturamento bruto vai ser exatamente o total de vendas. É como se eu tivesse, né, o valor que eu faturar vai ser exatamente o valor que eu vender. Então, imagine, por exemplo, aqui eu tenho empresa de pet, né? Eu dei um pequeno exemplo que 4.000 ela vai faturar bem mais, né? À medida que a gente ir colocando todos os itens de vendas aqui. Mas partindo dessas vendas, né? E aí eu posso linkar, como está linkado aqui, qualquer novo valor que eu colocar aqui, por exemplo, ó, vendi, sei lá, R$ 1.000 de remédio, ele já vai aumentar minhas vendas e já vai automaticamente alterar o meu faturamento. Então, começo agora a fazer toda uma cadeia, né? E receitas depende de vendas. Então, se vendas subir ou cair, automaticamente as receitas projetadas também já vão estar atreladas a vendas. Bom, e o que vai entrar na planilha de receitas, né? Modo de receitas. Bom, partindo do faturamento, a primeira coisa que a gente vai calcular são os impostos sobre faturamento. E aí, né, em se tratando de empresa brasileira, independente do regime tributário, aí, se for empresa do lucro real, lucro presumido, ou se for empresa do Simples, né, a não ser que seja um MEI, né, que no caso do MEI, ele vai pagar uma tarifa única, independente do valor faturado, mas em todas as outras, em todos os outros regimes de tributação, né, Simples, lucro real, lucro presumido, o valor dos impostos vão incidir, né, pelo menos no lucro presumido e no simples, integralmente sobre o valor do faturamento, e no lucro real, né, vai existir impostos, né, federais sobre o faturamento e impostos também sobre o lucro. Né, então, supondo aqui que a nossa empresa é do simples, a gente vai estimar uma taxa. Então, nós vamos colocar aqui 6%, por exemplo. Isso aqui vai ser um parâmetro que ele pode mudar, né, de acordo com o valor que eu faturar. E aqui, ó, eu vou colocar, né, um valor negativo, que eu vou deduzir, né, 6% vezes o valor da minha receita, né, o valor do meu faturamento. Vou travar essa célula B7, porque eu vou aplicar ela em todos os outros meses. Se eu arrastar para cá, eu vou ter exatamente o valor do meu faturamento e o valor dos meus impostos. Nesse caso aqui, ó, 6% de 4.698,50 é 281. E aqui tem outra coisa importante, né? Vou colocar aqui, embora não seja o caso de uma empresa de pet, agropecuária, mas poderia ser, né? Por exemplo, você vai pagar comissão para vendedores, né? Bom, por que comissão para vendedor? Normalmente, o vendedor ganha sobre o valor de receita, né? Então, sei lá, você contratou um representante comercial, ele vende lá tantos R$ 1.000 do seu produto, você vai pagar uma porcentagem para ele. Se esse for o caso, né? A gente vai fazer a mesma forma aqui para os impostos. Você vai definir uma alíquota. Vou botar aqui, por exemplo, 2%. E aqui a gente vai colocar essa forma como se fosse uma despesa, né, uma comissão com vendas. Mas não é o caso do nosso PET. A gente não vai pagar, né, comissão para nenhum vendedor. Então, vou deixar aqui só para fins de conhecimento aí, até porque quando você for fazer o seu trabalho, a sua empresa pode ter, né, comissão, né? Enfim, pode ter. Caso, por exemplo, né, vamos supor um restaurante, caso, sei lá, de garçom, né, em que você cobra a taxa de serviço e repassa para os garçons, como a taxa de serviço não está embutida no preço, né, do produto ou do serviço, então você coloca essa comissão, né, ou você aumenta o faturamento em 10%, ou cria um item só de, de taxa de serviço e depois deduz isso como comissão, né, ou remuneração dos garçons, por exemplo. Então, nessa planilha, a gente vai colocar tudo aquilo que a gente precisa deduzir do nosso faturamento. Então, a gente tem o faturamento bruto, que ele vai equivaler, no primeiro momento, às vendas. Depois, a gente tem, né, os impostos que a gente vai calcular, as comissões, né, as deduções, devoluções, enfim. E aqui a gente vai ter o valor do faturamento líquido.
Ou seja, né, agora, como eu já deduzi os impostos, aqui eu vou fazer o faturamento líquido, né? Como aqui já está com sinal negativo, vai ser simplesmente somar. E esse valor aqui vai ser o valor do meu faturamento líquido. Ou seja, né? O que eu já caminhei aqui nesse caso aqui? Bom, esse foi o valor que eu vendi, esses os valores de impostos, né? Supondo não é a comissão, não é o meu caso. Coloquei aqui só para deixar na planilha. Esse caso aqui, esse valor aqui vai ser o valor do faturamento líquido. Lembrando que está tudo vinculado, né? Se eu colocar aqui que eu vou vender mais R$ 1.000 de remédio, esse valor aqui altera, automaticamente esse valor de faturamento bruto altera, os valores dos impostos altera, a comissão de vendedores altera e, consequentemente, o valor líquido também altera. Então, assim, né? A gente finalizar aqui, né? Qual que é a finalidade do módulo de vendas? Listar os produtos civis que a empresa vai oferecer. Davi, como é que eu vou saber preço? Faça uma pesquisa de mercado, né? Veja mais ou menos quanto que um concorrente da sua empresa vende os produtos. A quantidade não tem jeito, a gente vai trabalhar com a quantidade estimada, né? Depois nós vamos alterar isso baseado em cenários, né? Um cenário otimista nós vamos julgar um pouco melhor, um cenário pessimista um pouco pior. E isso a gente vai manobrar quando a gente for fechar o orçamento. A gente vai traçar uma série de cenários, né, para que isso ocorra. Aqui nas receitas, para recapitular, né, a gente vai trazer as vendas de lá e vai calcular quais deduções a gente pode efetuar de um faturamento. As deduções mais comuns em uma empresa são o imposto, né, nesse caso a empresa do Simples, e a comissão nesse caso a comissão para vendedores, se a empresa tiver, né, vendedor que venda diretamente o produto. Bom, qual que é os próximos módulos, né? Os próximos módulos que a gente vai aprender na próxima aula vão ser os módulos de custos e despesas, né? Mas o objetivo desse vídeo aqui, né, foi repassar para vocês como funciona, né, a dinâmica de vendas e receitas, até para ficar claro aí para vocês construírem a planilha de vocês aí, né? E a ideia é que no final da planilha de receitas a gente tenha essa informação aqui, ó, o valor do faturamento líquido. Isso que vai interessar, né, quando a gente começar a analisar desempenho, né, e a projeção do orçamento da empresa. Ok? Então foi o objetivo desse pequeno vídeo aí, né, foi repassar para vocês, né, como fazer no nosso módulo de orçamento empresarial o orçamento de vendas e receitas. Né, espero que tenham todos entendido aí. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, né? Você que estiver assistindo no YouTube, né? Às vezes não é nem aluno, está nem na turma. Se você tiver alguma dúvida, você pode também deixar um comentário aí que, dentro do possível, eu vou respondendo aí, tá bom? Obrigado aí e até mais. Valeu.